dia, família Cristo Paz. Sejam todos bem-vindos, que Jesus nos abençoe, que os Espíritos amigos, com certeza conosco, nos proporcione um dia de aprendizado, de reflexão, de alegria e de bênção fraternal. É uma alegria muito grande estarmos retornando às nossas atividades, aos nossos eventos. 3 anos, eu já estava desesperado, sentindo saudade dessa família, que é a família Projeto Manuel Filomeno de Miranda. E que, graças a Deus, mais uma vez atende o nosso chamado e aqui se faz presente conosco para nos brindar com essa extraordinária capacidade de vivência e de transmitir a doutrina espírita na sua essência. Uma alegria muito grande, João, Tânia, nosso irmão Amorim e o nosso caçula Ulisses, que a maioria já conhece. Eu fico feliz e o Santo Amaro está feliz, o plano espiritual está em festa, porque é uma festa muito bonita. Eu quero aqui convidar pela ordem para fazer parte da mesa nosso irmão João, nosso irmão Amorim, Dona Tânia e o nosso amigo Ulisses, para que nós possamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Quero avisar a vocês que o seminário, no seu desdobramento, vamos ter um intervalo de meia hora a partir das 10h30, Vamos ter perguntas e respostas, tem os bloquinhos ali, gente, por favor, que as perguntas sejam escritas, ok? Para o melhor aproveitamento da dinâmica, ali tem um bloquinho ali, para que vocês formulem, eles vão estar em 2 momentos respondendo a pergunta, todos que formularem. Ninguém vai sair daqui sem resposta. Quero dizer a vocês que, como sempre, nós temos um lanchinho, temos livros, aprendam, estudem a doutrina, os livros estão ali. Tem a maquininha, se não tiver dinheiro na hora não tem problema, tem Pix, não deixe de comprar. Ajude a casa, ajude a divulgação da doutrina, porque o aprendizado se faz assim, dessa maneira. Eu quero convidar aqui para um breve trecho do nosso Evangelho da noite de hoje, agradecendo a todos que estiveram aqui ontem na palestra, João. Tivemos uma palestra muito bonita ontem com o nosso irmão Robson, faça presente. O Evangelho aqui, o tópico do Evangelho é seu, que nos brindou aqui com não se pode servir a Deus e a Mamon no momento de transição planetária, Então, convidando o nosso amigo Robson para um breve trecho do nosso Evangelho. Bem, eu quero dizer que o nosso último seminário foi em 15 de março de 2019. Veio a pandemia e nós não podemos mais, Mas agora, se Deus quiser, estamos de retorno. João, você vai deixar alguma coisa amarrada aqui para o ano. Agora eu vou sugerir os melhores meses para nós, questão de logística, março e abril, que eles vão querer saber. Bem, então, depois de muitos anos, vocês estão vendo aqui o Ulisses, João, que agora é o mais jovem da equipe, nossa irmã Tânia. Para quem não conhece, nossa irmã Tânia é filha do nosso irmão Nilo, que não pôde estar presente no motivo de viagem. E o seu Amorim, que é o esposo dela, que também já faz parte do processo. Porque a maioria aqui já conhece o nosso irmão José, que retornou à pátria espiritual, mas está aqui conosco, em outubro, do ano passado. Voltou para casa, deixou muita saudade, eu posso falar disso, mas está aqui conosco. Lembrando também a nossa irmã Sueli, que muito esteve aqui conosco, nos brindando com aquela doçura e aquela competência também, que também retornou para cá. Está todo mundo voltando, viu? Eu quero saber quem é que já está pronto para voltar. Essa é a questão. Então é uma alegria muito grande nós estarmos aqui hoje
realizando este evento. Eu vou convidar aqui o nosso irmão Robson para um breve trecho. Para quem não sabe, Robson também é militante espírita e psicólogo, né? Trabalhador da COBEM, da Casa de Oração Bezerra de Menezes, que sempre que convidado está aqui nos brindando com o seu trabalho. Eu convido para um breve trecho do nosso Evangelho. Em seguida, passando aqui para a equipe maravilhosa do projeto, esses amigos incansáveis do Labor Espírita, iniciarem o seu trabalho. Que Jesus nos abençoe. Filomeno de Miranda, a Joana, essa equipe maravilhosa esteja aqui conosco. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Muita paz. Que Jesus nos abençoe agora sempre. Bom dia aos companheiros amigos, Ulisses, João, Tânia e Amorim. Isso. Bem-vindos mais uma vez aqui a Santa Amaro da Purificação e pelo projeto Filomeno de Miranda. Viu? É com alegria que a gente abre então esse espaço dessa manhã com o seminário do projeto Obsessão e Mediunidade. Eu vou ler aqui um breve trecho do Evangelho para a gente começar. Acreditem ou não, foi o tema de ontem. Eu acho que a gente está precisando falar mais sobre desigualdade das riquezas. No capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. No item 8, os Espíritos disseram: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples: não por serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima insuficiente, que, supondo efetuada pela repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitindo ela a cada um necessário, já não haveria o aguilhão que impede os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis, se Deus a concentra em certos pontos, e para daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Como o texto é muito grande, eu vou ficar só com a última parte para a gente finalizar. Ele diz ainda assim: carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos e esses se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se reverá o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Diz aí no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, do Evangelho segundo o Espiritismo. Sendo assim, eu agradeço a todos a oportunidade, ao grupo que vai desenvolver o trabalho, e boa sorte para todos. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Tá bravo. Bom dia. Bom dia. Agora está bem. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui com vocês. Aqui sempre foi um espaço de amor e de amizade, uma relação muito feliz de exposição da nossa querida doutrina espírita.
estamos retornando depois da pandemia. Estivemos aqui antes com a presença do querido irmão José Ferraz. Quem não se lembra dele, era o mais alto de todos, o de voz mais inflamada, que sempre apresentava a doutrina com aquele vigor da fé que remove montanhas. Então José Ferraz, com 91 anos de idade, deixou-nos, transferiu-se para a pátria espiritual, estava na mansão do caminho, de repente sentiu desconfortos na área intestinal, e foi muito rápida o período entre a constatação da doença e a sua desencarnação. Não mais que 15 dias, ele foi internado no hospital e deixou-nos, o que representa também uma manifestação do amor divino. E, algum tempo depois, ele já dava a sua comunicação na reunião mediúnica da nossa casa. Embora a nossa casa tenha fechado para o grande público, nos processos internos das reuniões mediúnicas, com todos os cuidados do afastamento, continuou-se o trabalho de contato com a espiritualidade. Então, numa dessas reuniões mediúnicas, José Ferraz compareceu. Não anotei exatamente a distância, mas não foi mais do que 30 ou 40 dias, ele já estava conosco, completamente lúcido, e deu-nos a comunicação mediúnica, conduzido pela nossa benfeitora Joana de Ângeles e pela sua mãezinha querida, Dona Amanda, uma alma gentil e generosa, que cuidou bem do seu garoto e que por isso mesmo ele transformou-se num homem digno, honrado e um belo trabalhador da nossa doutrina. Então, na sua mensagem, José disse uma coisa muito especial: não tive medo. Então, ele disse: o câncer que minou silenciosamente as minhas energias, porque foi um câncer rápido, que desenvolveu muito rápido, o que é uma bênção, uma misericórdia e também o fruto do seu merecimento. Então, com poucos dias da enfermidade, ele internou e voltou para o mundo espiritual. E tem cenas muito interessantes. No hospital onde ele estava internado, o hábito, a assistente social, uma pessoa da área da psicologia, veio fazer o conforto, a orientação, e em vez dela orientar José Ferraz, foi José Ferraz que a orientou, porque num dado momento da conversação, ele perguntou a ela se ela conhecia a doutrina espírita, porque ela falou exatamente de medo, de estar bem para enfrentar a desencarnação. Então, ele perguntou: e a senhora, eu sou espírita, a senhora conhece a doutrina espírita? E falou os pontos básicos da doutrina: Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados. E em vez da psicóloga começar a orientá-lo, ele começou a falar da doutrina espírita para ela. Então ela ficou muito sensibilizada, enamorou-se da família e dos espíritas que a visitavam, e ele partiu para o mundo espiritual completamente harmonizado consigo mesmo, deu a sua comunicação com tranquilidade, e ele possivelmente, quem sabe, não poderia estar conectado, não digo presente aqui,
mas conectado conosco nesse momento que a gente retorna aos corações felizes de todos vocês. Então, eu faço esse preâmbulo para, vamos dizer assim, dar início às nossas atividades e fazendo uma referência também amorosa ao nosso cantor. Que voz amena tem o nosso querido, obrigado. E que repertório feliz. Então, a arte, o ser humano vive para a beleza, vive para o trabalho. Nós estamos sendo convidados aqui pela misericórdia divina para transformarmos o mundo, primeiro transformando-nos a nós mesmos. Deus nos ama de uma forma irrestrita, com um imenso amor, e nosso Senhor Jesus Cristo nos conhece um a um, todos nós individualmente, sabem quem somos, o que estamos fazendo aqui, e é preciso que a gente faça essa vinculação com as esferas felizes do mundo espiritual. Então, lembrando-nos dos cristãos primitivos, falando de José, que enfrentou a morte com tanta dignidade, e a gente se lembra dos cristãos. Como é que os cristãos entravam no circo de Roma cantando, não é, alegre, porque estavam identificados com a certeza da imortalidade da alma. Então, a nossa vida no corpo físico é uma passagem, é um momento de experimentação, é uma fase, vamos dizer assim, não é a fase definitiva. A nossa morada verdadeira é a vida espiritual. Nós mergulhamos nesse corpo, nessa argamassa humana, para realizar transformações necessárias e para também transformar o mundo. Que seja cada um de nós um elemento de transformação, distendendo a amizade, distendendo o amor, fazendo com que os nossos inimigos experimentem na nossa situação de recebê-los com harmonia e com paz. Quando alguma entidade infeliz rondar as nossas mentes, é o passado que volta, porque nós deixamos esses rastros de inquietações, de iniquidades no mundo espiritual, e eles vêm cobrar-nos, mas o que eles estão esperando efetivamente são migalhas de amor, são manifestações de carinho. Então, que a gente se dobre na dignidade para a oração e não temê-los, não temer o mal, enfrentar o mal com a dignidade que nós construímos em nosso coração e em nossa alma para fazer da Terra um planeta de paz e de harmonia. Então, nós estamos numa fase maravilhosa, que é a fase da transição planetária. Foi dolorosa, muitos voltaram ao mundo espiritual, mas ninguém voltou ao mundo espiritual na fase do Covid, na pandemia, sem a assistência dos benfeitores espirituais. Eles estiveram ao lado de cada leito, ao lado de cada leito de hospital, ao lado de entubados ou não. Eles mereceram o carinho e a misericórdia de Deus. Mesmo aqueles que se revoltaram por estarem vivendo aquele momento de grande inquietação, de estarem voltando ao mundo espiritual numa situação de inquietação coletiva, todos receberam as bênçãos da misericórdia divina. A Terra sempre passa por períodos de pandemia. Se a gente olhar no passado, houve a gripe espanhola, morreram pessoas dignas e morreram pessoas honradas. Como morreu Eurípides Barçanufo na gripe espanhola, que varreu todas as fases da humanidade. Então, o morrer representa
uma manifestação de Deus, um chamado para que a gente retorne à grande pátria. Então, Eurípides era aquele vulto admirável, aquele vulto que marcou a presença do mundo. Como morreu Juana Inês de la Cruz, também morreu numa situação pandêmica, a alma gentil e generosa que é a nossa querida Joana de Ângeles. Então, morrer faz parte da vida. Então, nós precisamos nos conscientizar disso para trabalharmos mais, para aproveitar melhor o nosso tempo, para construir com mais dignidade a nossa vida e passar pela terra como um verdadeiro instrumento do amor de Deus, como um cristão, como um trabalhador que está aqui para servir e passar. Então, nós vamos ao nosso seminário, nós estamos remodelando o quadro, né? José já retornou à pátria espiritual. Nos meus 83 anos, eu já estou também preparando a minha bagagem. Não que eu queira morrer logo. Não. Se ele quiser me dar mais alguns anos de vida, eu vou aceitar com grande prazer, porque depois, para reencarnar, vai passar um grande tempo. Enquanto eu estiver podendo realizar alguma coisa, nós estaremos realizando. Mas o certo é que o cristão tem que ter essa certeza de que a vida é a vida e a desencarnação é só um fenômeno. É só um fenômeno de mudança e de transformação necessária para o equilíbrio da própria humanidade. Esse ir e vir é que tem feito a gente avançar, evoluir e construir valores para a nossa própria vida, que é eterna. Então, essa é a minha fala inicial, abrindo o nosso seminário. Espero que nós possamos transmitir coisas boas, interagir com todos vocês, para que possamos engrandecer a nossa doutrina. Um abraço. Bom dia a todos e todas. Bom dia. O nosso seminário é relativo a este livro, que é a última obra psicografada pelo nosso tio Di. Quem já teve a oportunidade de ler esse livro? Levante a mão. Pouquíssimas pessoas. Nós queremos só fazer um destaque em relação a essa obra, que ela foi psicografada no ano de 2020, no início da pandemia, em março de 2020. Podemos estar fazendo um destaque em relação a esse período da psicografia, que o nosso tio Di, em uma palestra no ano de 2017, relatou o fato de que em 2016, 40 espíritos se apresentaram a ele, dizendo que o nosso planeta passaria por um período bem delicado. E ele trouxe esse anúncio nessa palestra em 2017. Eis que nós tivemos deflagrada em nosso país a questão da pandemia, que começou, todos nós sabemos, em novembro de 2019, na China, mas em nosso país ela veio sorrateiramente, mas em março, pelo menos na nossa cidade, Salvador, a prefeitura decretou o fechamento em 16 de março. E foi justamente nesse mês que tio Di começou a psicografia desta obra. E foi durante esses meses que ele também foi muito assediado pelos espíritos trevosos, principalmente que ele já tinha as hérnias de disco e as trevas, chegando para ameaçá-lo, disse que iria matá-lo e ele diz que poderia matar, mas outro iria substituir para
poder dar continuidade à obra. Só que eles descobriram, na fragilidade do corpo físico, que ele tinha dores com esta hérnia, com as hérnias de disco. E aí levou a ele ter dores atrozes. Nós sabemos que é possível a interferência. E eis que no mês de julho, ele é submetido a uma nova cirurgia. Nós podemos imaginar uma pessoa com 93 anos ser submetido a uma cirurgia e dar continuidade à psicografia do livro. Então, Filomena de Miranda faz o prefácio em 27 de novembro de 2020. O prefácio é sempre escrito quando a obra está concluída. Então, no nosso seminário, nós iremos fazer uma breve síntese de cada capítulo. O que Filomeno, com os mentores, com aqueles que trabalharam durante este momento, eles anunciaram para nós. E queremos fazer um destaque da atualidade da obra, porque a pandemia estava acontecendo e as informações que foram trazidas no livro neste momento da pandemia. Então, o primeiro capítulo, ele é intitulado Os Clarins Anunciadores. E o que nós vamos ver de destaque neste primeiro capítulo? Primeiro que Filomeno inicia dizendo que de onde eles estavam no mundo espiritual, era possível observar as sombras que pairavam em nosso planeta. E aí nós temos neste primeiro tópico que fluidos sombrios era o resultado da emissão doentia de seus habitantes. E aí vamos parar para refletir sobre isso. Todos nós emitimos vários pensamentos durante o nosso dia, a nossa noite, a nossa caminhada. E esses pensamentos nem sempre são saudáveis. Vamos pensar no momento que nós adentramos a este espaço e viemos interessadas neste novo conhecimento, nas reflexões que esta obra trouxe para nós. E de que maneira, ao chegarmos aqui, ou desde que amanhecemos o dia, como foi que os nossos pensamentos povoaram a nossa mente? É claro que diante de um seminário que nós estamos participando, da música que foi cantada, como o próprio João falou, da seleção musical que nos foi apresentada, isso são recursos que nos permitem que os nossos pensamentos, eles mantenham um padrão elevado. Mas é claro que nós temos as nossas dificuldades, as dores que nós atravessamos. E muitas vezes são esses pensamentos que estão em desalinho, que se somam com outros pensamentos em desalinho e que vão fazer com que esta emissão mental doentia, ela venha a povoar o planeta. Em palestra no ano de 2020, na semana anterior ao deflagrar da pandemia, estava o nosso tio Di no Congresso da Federação Espírita do Paraná. E nesta palestra ele diz que o vírus chegou para poder evitar uma guerra nuclear. Mas a espiritualidade já havia anunciado sobre isso. E aí vamos pensar, este vírus chega trazendo muitas mudanças na nossa dinâmica existencial. E como se comportou os nossos pensamentos durante esta trajetória e o que estamos ainda a viver, reflexos também deste momento, que foi um momento que não esperávamos que acontecesse. As mudanças na ordem do contexto da família, mudanças econômicas nos relacionamentos, nas emoções,
Então, tudo isso veio trazer repercussões na nossa ordem mental, que prejudica e prejudicou esta onda sombria que tomou conta do nosso planeta. E aí vem Filomeno trazendo que o amado planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos anos. E aí vamos pensar neste médium Tio Di, que diante de todas as suas dificuldades de ordem física, ainda atravessa o assédio dessa espiritualidade, causando-lhe sofrimentos. Quem é que não sofre quando está com a dor? Todo mundo sofre. Então, este sofrimento, ele pode ser aliviado conforme a nossa percepção em torno da vida. E é isso que anuncia na obra deste sofrimento que nós estamos atravessando. Mas o próprio Tio Di, recentemente em palestra em nossa casa, anunciou que este mundo de regeneração, o título do livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, que este mundo de regeneração já iniciou desde a codificação da doutrina espírita com Allan Kardec no ano de 1857. Quando nós falamos mundo de regeneração, parece que vai ser um mundo diferente. Sim, vai ser um mundo diferente, mas que está pautado nessa mudança vibratória, nessa mudança de pensamentos que povoam a nossa mente. Porque quando nós buscamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, nós temos que o mundo de provas e expiações, que é esse que nós habitamos, tem a predominância do mal. Mas o mundo de regeneração vai ter a predominância do bem. Para predominar o bem, isso inicia onde? Nos nossos pensamentos, porque são os pensamentos que vão levar à transformação de cada um de nós nas ações. E aí segue: ninguém conseguirá fugir do determinismo do sofrimento. Mas por que existe o sofrimento? Porque as nossas ações ainda são equivocadas. Ações equivocadas vão desencadear o sofrimento. Este sofrimento, ele vai ser avaliado conforme o nosso grau de conhecimento. Então, para nós que conhecemos mais, nós teremos uma avaliação sobre a forma como vamos responder àquilo que foi um ato equivocado nosso. E aí nós temos neste capítulo um benfeitor que se manifesta, dando para nós informações para que possamos de fato modificar este panorama. E aí ele diz que somente o sentimento de amor logrará modificar as paisagens humanas. Então é necessário esta nossa percepção na vivência desse amor. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, está lá o item 8, 9 e 10, a lei de amor. E Lázaro, que é quem escreve o item 8, inicia dizendo: o amor resume a doutrina de Jesus. Então é nesta direção que nós precisamos caminhar para poder lograr o resultado que se espera para mais rápido chegarmos a este mundo de regeneração. E aí na nossa viagem para chegar aqui, houve um comentário: quanto tempo será que vamos levar para de fato atingir este mundo de regeneração? Ulisses falou 100 anos, Amorim falou 500, aí eu digo, eu vou ficar no meio termo, nem tanto, nem tão pouco, né? Mas se já estamos a quase 200, conforme nos anunciou Tio Di, que esta mudança deu início em 1857,
Então, nós estamos há 170 anos de início dessa mudança. E mais quanto tempo ainda teremos que caminhar para poder atingi-la? E aí segue o capítulo 2, que é intitulado Estabelecendo Tarefas. Na verdade, este capítulo vem nos anunciar da equipe espiritual que foi designada para poder atender às necessidades durante a pandemia. Na fala de João, ele trouxe a referência de pessoas que se internaram, que estavam entubadas ou não, que receberam essa assistência. Então foi anunciada a equipe que estaria trabalhando em diversas partes do nosso país, do nosso planeta, e essas equipes estariam auxiliando nas mais diferentes esferas, mas particularmente tinha equipes nos hospitais para poder atender não somente aqueles que estavam contaminados, mas a equipe que trabalhava, desde o pessoal da limpeza até as pessoas da linha de frente. E aí Filomeno nos traz que é justamente nessas tarefas que há o preparo para a nova era, acendendo as luzes da esperança. Porque de fato, muitos que foram contaminados, inclusive os profissionais da linha de frente, eles precisavam ter esta chama da esperança acesa para poder não desanimarem. Podemos imaginar quantos foram pegos de surpresa, a exaustão no desenvolvimento dessas atividades e quantas vezes pensaram em desistir. Nós ouvimos inclusive relatos. Eu sou enfermeira, não trabalhei na linha de frente porque atuo como docente, mas ouvia nos hospitais, quando estava acompanhando os alunos, a referência dos profissionais desta exaustão, de quererem mudar de área, das marcas que a máscara deixava em sua face, pelas horas prolongadas de uso. Colegas, inclusive, que trabalham em locais mais distantes, de terem que usar uma fralda descartável para poder fazer as suas necessidades na fralda, por conta dessa necessidade de desparamentação e paramentação para poder estar continuando. Profissionais que tinham 12 horas de atividade e só paravam de fato na hora da refeição. E aí Filomeno coloca, que a enfermidade deveria convidar a repensar sobre as questões transcendentes da existência. Aí vamos refletir. Quando nós adoecemos, geralmente nós paramos para pensar se é uma doença mais grave. Eu gostaria tanto de ficar mais tempo. E aí estabelece muitas vezes uma barganha. Se eu conseguir chegar até determinada atividade, a formatura de uma neta, o casamento de um filho, eu faço isso ou aquilo. E aí João também na fala disse, se a divindade quiser me conceder mais anos, claro que nós queremos ficar mais anos, mas muitas vezes é a enfermidade que nos faz este convite para repensar, inclusive, a respeito das nossas ações, como eu estou me comportando perante a vida. E as construções espirituais nas regiões foco de contaminação, João falou sobre Eurípides Barçanufo, e este foi o responsável no nosso país. Claro que com a supervisão de Ismael, que nós sabemos que é o espírito protetor da nossa pátria. Então, Eurípides Barçanufo foi designado para poder estar orientando as diversas regiões a esse respeito da pandemia.
E há um destaque que merece nós colocarmos também neste segundo capítulo: a compaixão não somente das vítimas, mas também dos criminosos do colarinho branco. É a expressão que Filomeno utiliza, que são justamente aquelas pessoas que no poder passaram a buscar vantagens para si mesmo, sem pensar naqueles que estavam necessitados naquele momento. Quantas informações nós tivemos de pedidos que foram feitos superfaturados e que muitos deles nem chegaram, foram comprados e não chegaram na instituição, na cidade, no estado. Então, Filomeno nos chama a atenção que esses também merecem a nossa compaixão. E aí vamos lembrar da frase de Jesus: eu não vim para os sãos, e sim para os doentes. Então são estes os adoecidos da alma que também requerem de nós este sentimento, para que eles possam sair desta posição de onde se encontram e seguir na sua caminhada. Bom dia a todos. Bom dia. Dando seguimento, prosseguindo os capítulos desta obra, já falamos, maravilhosa, que vai com certeza clarear um pouco mais o propósito de estarmos aqui, né, nesta experiência. Então vale a pena os irmãos buscarem essa leitura. O número foi bem pequenininho. Nós trouxemos um livro, um exemplarzinho aqui, que depois a gente pode estar fazendo um sorteiozinho em algum momento, mas vale a pena depois os irmãos buscarem realmente essa fonte, através do nosso Manuel Filomeno, que nos traz aqui a psicografia do tio Divaldo, porque é enriquecedora, vale muito a pena mesmo. Neste capítulo 3, nós vamos ver que várias equipes, né, foram criadas no mundo espiritual para dar este suporte, esta assistência a todo o processo que estaria sendo, por certo, desencadeado em função de uma pandemia, né? Experiências passadas e, com certeza, mobilizando no plano espiritual uma equipe muito grande, um esforço muito grande nessa assistência, nessa cooperação dos benfeitores espirituais. Enquanto João falava, a gente recordando, né, de um pensamento que talvez tenha ficado um sentimento forte em nós, essa questão de quem foi, que a gente vê nas reuniões mediúnicas, né, e quem fica. Fiquei órfão, né? Perdi esse ente querido, que vai ser da minha vida, da minha existência, né? Perdi tudo e por aí vai. E nenhum de nós, nem quem fica, nem quem retorna para a vida espiritual, vai ser de alguma forma órfão. Todos nós, filhos do Pai Criador, né? Que só faz com que nos aconteça realmente aquilo que nós precisamos vivenciar, experimentar, não é isso? Então todos nós vamos ter sempre essa assistência, esta participação do mundo maior, dos benfeitores maiores, né? Principalmente do nosso anjo da guarda, do nosso espírito protetor e amigo. Então esse sentimento foi muito vivenciado ou falado em relação a esta perda, esta orfandade, mas que a gente precisa realmente ter o entendimento e o conhecimento que não vamos ser jamais órfãos. Jesus, como governador deste planeta nosso, vem trabalhando nessa transformação há quantos milênios de anos, né? Nos conhecendo a fundo, sabendo das nossas limitações, ainda fraqueza, e nos possibilitando experiências renovadoras cada vez melhores para o nosso caminhar, o nosso
nossa ascensão, né? Então, nesse capítulo, a gente vai ver uma comunidade em que um grupo, ou vários grupos, né, foi designada para fazer ali se instalarem se instalarem nesta comunidade para socorrer, para vivenciar, para ajudar. Então a gente pode imaginar assim, como que algo precisa ser feito para a gente fazer daquele local ali um hospital, fazer daquele local ali daquela instituição um local onde a gente possa estar levando as pessoas para dar o atendimento necessário, fazendo com que a gente possa estar construindo ali um local melhor para se colocar os aparelhos, os equipamentos necessários para o atendimento desses irmãos e por aí vai, né? Talvez a gente conheça um pouquinho, possamos até imaginar um pouquinho, mas essa grandiosidade no plano espiritual, essa visão, com certeza é muito mais abrangente, é muito mais maior, que nos dificulta a percepção real de todo um trabalho do plano espiritual para que tudo isso pudesse estar acontecendo e de alguma forma a ajuda, o socorro estivesse simultaneamente também acontecendo, não é isso? Esse envolvimento. Então, uma comunidade espírita dedicada à iluminação de consciência, de edificação moral pelo estudo da codificação kardeciana, né? Então, este grupo veio à Terra e se instalou nesta comunidade espírita que tinha esse propósito de educação, não é isso? De assistência às pessoas que necessitavam, que era uma obra dedicada à educação, mas teve uma recomendação com referência a esta obra de que não fossem esquecidos os filhos do Calvário. Então, Francisco de Assis pedindo que não se deixasse de forma alguma de existir ou de ter o atendimento aos filhos do Calvário, aos filhos do Calvário. Então, nesta obra voltada para a educação, né, de forma geral, seja de crianças, seja de adultos, de jovens e de adultos, seja o atendimento a idosos, não é? Ali já no finalzinho de experiência, de jornada, mas que jamais fosse esquecido e deixar de ser atendido essas heranças dos filhos do Calvário lá da época de Jesus, né? Se fizeres ao menor, que a mim estareis a fazer, não é isso? Então esse foi o objetivo na formação, no surgimento desta comunidade, desta obra que está sendo referenciada por Manuel Filomeno de Miranda. E aí nós podemos estar trazendo isso para as nossas casas espíritas, né? Com este propósito de educação, de esclarecimento, de auxílio, de amparo a quantos ali nos batam a porta. Então a gente poder ter, na visão de Manuel Filomeno de Miranda, as nossas portas abertas para esses herdeiros aí, em relação ao que já fizemos lá atrás e que estamos muitas vezes hoje ainda tateando ou tropeçando naquilo que nós mesmos estamos colocando como dificuldade em nossas vidas, não é isso? Então este foi o objetivo proposto desta comunidade, desta casa, tá certo? Desta obra, e que estava este grupo sendo transferido para a terra, se instalando nessa comunidade para se iniciar o trabalho de assistência, conforme nós vamos estar vendo aqui no desenrolar de todos os capítulos. Então é rico, é maravilhoso, são muitas informações. As misérias que nos acontecem no transcurso da evolução são os frutos espúrios do nosso comportamento.
Isto vê os benfeitores espirituais, encabeçados, conforme o Karen falou, pelo nosso Eurípides Passanufo, né? Nos trazendo nesta reunião, diria assim, de abertura ou de apresentação dos trabalhos, das propostas que o grupo ali deveria estar executando naquela comunidade, né? No entorno, naquela localidade. Então, nos mostrando que tudo isso que nos acontece é o resultado daquilo que estamos plantando, não é verdade? Daquilo que estamos semeando, vamos colher. Amanhã nós teremos esse compromisso, seguramente, de estar plantando hoje abacaxi. Não vamos querer colher mangas amanhã, vamos ter que enfrentar o abacaxi e por aí vai. Então este compromisso, esta realidade é certa. Tudo isso que estamos vivenciando faz parte de um processo de muitos anos que a gente vem de alguma forma barateando ou menosprezando em nossas vidas, que já não temos mais tempo a perder em relação a isso, porque este retorno pode nos acontecer daqui a pouco, amanhã, próximo mês. E quando voltarmos, que a ficha terá que cair, a gente poder perceber assim, puxa, devia ter feito, devia, não fiz, por quê? E a gente vê o tempo perdido, mal aproveitado. Com certeza a nossa consciência estará nos cobrando esta realidade. E não deve ser muito agradável, não é? Não deve ser. Ah, vai ser? Não. A nossa própria consciência que vai estar nos cobrando esta realidade. E aqui ele completa: fé no futuro nos pouparíamos no presente de acumpliciamento com as paixões servis que nos aprisionam nos painéis da inferioridade. Nós precisamos ter fé na nossa vida, logo mais essa experiência, o também nos trouxe o querido João ali. Nos pouparíamos e muito de situações se a gente realmente vivenciasse de que somos espíritos imortais vivenciando uma experiência na carne, e não o contrário. Espíritos imortais vivenciando uma experiência passageira, transitória. Então, realmente a gente apostaria as nossas fichas, por certo, em coisas diferentes daquilo que estaríamos levando como herança, como tesouro para a nossa verdadeira vida. Então, é tempo da gente interiorizar, vivenciar essa realidade do que estaremos levando daqui no retorno para a nossa verdadeira vida. Não vai ser, com certeza, muitas coisas do que estamos hoje perdendo tempo, perdendo a nossa paz, não é? Buscando coisas que não estaremos de forma alguma levando, e de forma agradável. Não, essa bagagem aqui está maravilhosa. Se a gente pegasse uma marmita, né? A comidinha que vai deixar a gente bacana daqui a pouco, sabendo que aquela comida ali já está azeita. Olha, como é que a gente vai carregar aquilo? Você já está sabendo que está ruim aquele negócio. Então nós vamos carregar com certo desprezo, por certo, né? Mas não vou fazer uso, estou carregando esse peso, não vou fazer uso. E se fosse o contrário, qual seria a nossa satisfação de saber quem está levando ali uma coisa maravilhosa, boa, que vai nos fazer bem. No capítulo 4, estudos das atividades. Então esse grupo se reúne, gente, para fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, estudando a situação, estudando o relato do benfeitor aqui, não é? Os acontecimentos desse grupo. Então, estudando o que seria feito de atividade, desenvolvimento das tarefas, organização, não é isso? É o que nós estamos tentando buscar aqui. Então, esse é o objetivo. Neste capítulo nós vamos estar vendo isso.
reunião de estudos a respeito das atividades que deveriam ser desenvolvidas durante os dias afligentes da pandemia. A coisa foi acontecendo, todo mundo tomando medo, pavor, e os benfeitores se organizando como é que estariam nos atendendo. Olha só que trabalho maravilhoso. Estaremos numa guerra, a nossa pela paz, os irmãos infelizes pela loucura que agita as regiões infernais onde residem e terão que deixar para o progresso do planeta. Estaremos numa guerra. Normalmente nesses períodos são liberados no plano espiritual irmãos muito duros na forma de viver, de enxergar o sentido da vida, ainda distorcidos pela perseguição, pelo ódio, pela vingança, pela maldade. E isto faz com que estes momentos de guerra tomem proporções inimagináveis. Se alastra o sofrimento, a dor, com uma velocidade, uma característica, uma agressividade muito maior, muito grande, deixando a gente muitas vezes boquiaberto do que pode acontecer, né? Do que vem acontecendo, né? Então, nesses momentos, em função da nossa psicosfera, da nossa perturbação interior, a gente possibilita que do plano espiritual retorne esses irmãos com essas experiências de atração, de sintonia, fazendo com que esse caos nosso, ou essa dor nossa, tome proporções maiores. Aí entra a espiritualidade maior, mais uma vez, tentando mostrar para a gente que podemos e devemos fazer diferente. Cada um de nós com esse compromisso, nessa criação, neste caminho de formação, dessa transformação, provas e expiações para regeneração. Todos nós temos um papel muito importante, único, maravilhoso neste trabalho. Fazemos parte dos trabalhadores que estão preparando o futuro para a humanidade, a criação do reino de Deus na terra. E onde é essa criação? No nosso coração, é interior. Esse reino de Deus não vem a ser, não deve ser, não é de forma alguma nada exterior a nós, é interno. É cada um de nós construindo esta modificação, essa transformação moral, essa construção de um ser melhor, nós mesmos. Hoje, como codificador, né? Sendo um pouco melhor do que conseguimos ser ontem. E amanhã, nesse esforço, tentarmos ser um pouco melhor daquilo que já estamos conseguindo ser hoje. Esse é o nosso objetivo, tem que ser o nosso objetivo, nossa proposta. Nossos irmãos enfermos, devemos amá-los como filhos do nosso coração. Então o benfeitor nos traz este alerta de olharmos ou de enxergarmos não o ato que aquele irmão está cometendo, não a brutalidade, a agressividade, a dor que ele está proporcionando, mas a gente olhar como um irmão que precisa de atendimento, precisa talvez da nossa presença para o ajudar, para fazer com que de alguma forma ele possa sentir que existe um outro caminho, existe um outro posicionamento. E se nós nos colocarmos no lugar desses irmãos, nós vamos realmente ver e dar o valor real desta ajuda ou desta cooperação. Bom dia a todos. Bom dia. Eu fico aqui fazendo uma relação. O trabalho do projeto, ele se propõe justamente a trazer
um estudo conjunto sobre as relações de trabalho do mundo espiritual com o mundo dos encarnados. Esse trabalho de auxílio e de socorro, que nós devemos sempre estar capacitados para auxiliá-los. E esse livro de Manuel Floriano de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração, traz justamente os bastidores do trabalho de amor do mundo espiritual para conosco. Esses amigos que nunca nos faltam, pois a misericórdia divina nunca nos falta. Então, em todos os momentos de aflição da humanidade, esses amigos espirituais estão a nos socorrer, a nos ajudar, a nos sustentar nas horas difíceis. E que nós jamais duvidemos disso. Que a nossa fé seja sempre robusta, tanto nos momentos fáceis da vida, e principalmente nos momentos difíceis por quais nós passamos, pois ainda faz parte da nossa paisagem atual. Ontem à noite, antes do encerramento da palestra, Divaldo comentando dos seus momentos de dificuldade, quando ele roga a sua mãezinha de anjo de auxílio, e ela lhe disse: meu filho, ninguém nunca está sozinho. Ela disse a ele. Então nós também nunca estamos sozinhos. E esse livro vem trazer essa mensagem de amor, que Jesus está sempre presente. Então, nesse momento difícil da humanidade, essas equipes, essas grandiosas equipes que vieram aqui para o planeta Terra nos socorrer, através do Brasil, do comando de Ismael, do livro de Barçanufo, mas em todo o planeta, eles vieram, desde setembro do ano passado, conforme anunciou Divaldo Franco. Os alarmes soaram nas comunidades espirituais para que essas equipes se organizassem para virem ao nosso socorro. Então, a misericórdia divina agindo e atuando sempre conosco, que somos aqueles irmãos da retaguarda, que precisamos ainda muito do auxílio desses irmãos que já caminharam um pouco mais à frente, para estarem sempre nos socorrendo, nos ajudando, nos convocando a avançar. Então, no capítulo 5 dessa obra, Manuel Floriano de Miranda nos fala da médium Malvina e da organização espiritual que foi fundada há mais de 50 anos. Essa instituição que ele estava sediado para os trabalhos que ele ia realizar. Então, a médium trabalhou no século XII na ordem das Clarissas, da irmã Clara de Assis, que era discípula e seguidora de Francisco de Assis. Então, pertenceu à ordem das Clarissas e foi assim escolhida para a construção de uma nova Umbria. Então, essa organização foi fundada com as bases franciscanas, pela experiência do médium. Então, a tarefa do médium seria criar congregações espirituais nos tempos modernos, em homenagem a Francisco de Assis. Francisco de Assis, que é o espírito mais puro que pisou na terra depois de Jesus Cristo. Então, trouxe ali a missão, à sua época, de, vamos dizer assim, reviver o cristianismo na sua pureza. A época que estavam havendo muitas deturpações da igreja, tomada a forma ao invés do conteúdo. Então, Jesus recebe o chamado de Cristo. Francisco reconstrói a minha igreja. Então, inicialmente ele pensa se tratasse de uma reconstrução física, e vai lá e reforma a igreja. Mas não era essa reconstrução, era a reconstrução das bases do cristianismo na terra. Ele vem trazer a simplicidade do cristianismo, a vivência real do que é ser cristão. Então, essa instituição é fundada nas bases do pensamento de Francisco de Assis. Deveria reencontrar a médium Malvina inimigos políticos poderosos do pretérito. Então, todo o trabalho do bem, ele enfrenta essa luta daqueles que vêm na retaguarda, que não aceitam aquele avanço que nós já conquistamos. Então, a médium viria com a tarefa de enfrentar no seu percurso diversos inimigos espirituais do passado, encarnados e desencarnados, para ali atuarem na sua difamação, combatendo o espiritismo, ou de fora do espiritismo e outras religiões, lhe combatendo pela doutrina espírita, e trazendo ali diversas dificuldades para o seu avanço, para a implantação do trabalho do bem.
Então, esse livro ele trata da visita da equipe espiritual, né? Que tinha também a equipe. Essa visita da equipe ela vem trazer os bastidores do atendimento da equipe espiritual nos hospitais, nas instituições espíritas, mas também ela tinha o objetivo de socorrer a médium Malvina, né? Propôs amenizar as dores de Malvina, que embora os ataques, olha aí a importância do nosso proceder diante das dificuldades. Embora os ataques se movimentam em faixa superior de pensamento e de moral, quanto de nós consegue, né, no momento de dificuldade, não entrar em desespero, né? Mas ela conseguia se movimentar em faixa superior de pensamento e de moral com ardor evangélico. Então já tinha essa conquista. Então, embora as suas dores, embora as suas aflições, ela não perdia o ardor evangélico e vontade de servir. Então, todas as dificuldades que nós enfrentamos atualmente, como o nosso companheiro já falaram, são frutos do nosso pretérito. São plantações que nós fizemos outrora e que hoje nós viemos com essa dificuldade para resgatar. Então, muitas vezes, o trabalho do bem que nós nos propomos a fazer vem elencado com outras dificuldades, mas que são frutos de nós mesmos do passado. Nós somos herdeiros de nós mesmos, mas é preciso que nós tenhamos esse ardor evangélico, pensarmos nas faixas superiores do pensamento, para que nós possamos passar com maior robustez por essas dificuldades, porque se a toda dificuldade nós esmorecermos, a gente não consegue progredir, a gente vai ficando para trás. É preciso ter essa fé, é preciso sintonizar com a espiritualidade superior, que está sempre pronta a nos ajudar, a nos socorrer, a nos lançar para a frente. Então, durante a reunião mediúnica, essa reunião mediúnica já era para socorrer a médium, a entidade do grupo de justiceiros contra o Cristo, então Divaldo anunciou, desde 2004, uma equipe de justiceiros declarou guerra ao Espiritismo. Por que o Espiritismo? Porque somos nós aqueles que estão revivendo o cristianismo na Terra, que trazemos a proposta do cristianismo revivido nas suas bases iniciais do cristianismo primitivo. Então, essas entidades que sofreram as perseguições dos antigos cristãos na época das cruzadas, hoje eles foram queimados na fogueira, foram perseguidos em nome do Cristo. Então hoje eles elegeram Cristo como seu inimigo, e os espíritas, por tabela, por serem aqueles que estão atuando no cristianismo atualmente. Então, desde 2004, essas entidades vêm combatendo o cristianismo. Então, a entidade do grupo de justiceiros contra o Cristo, outrora pertenceu ao Império Otomano, quando fora capturada na Batalha de Lepanto, essa batalha durante a época das Cruzadas, que decretou o fim da expansão islâmica no Mediterrâneo, em Corino, em 1571. Então, essa entidade específica que estava perseguindo a médium Malvina, ela fora capturada e tornou-se escrava na época da atual médium Malvina, sendo maltratada até a morte por exaustão. Então está aí os nossos atos pretéritos refletindo no nosso presente. Então essa entidade se juntou aos justiceiros e, além do propósito macro de perseguir os cristãos, ela tinha um propósito pessoal em relação com aquele meio, com aquela meio. E aí, no final dessa doutrinação, esse espírito é trazido para a reunião mediúnica, é conversado com ele sobre as suas intenções, sobre os novos propósitos daquela médium, sobre o seu trabalho no bem, e a entidade vai tratando ali, vai traçando ali aquele diálogo com o venerando Eurípides Bassanufo, que aparece nimbado de claridades e começa a falar de Jesus. E ao final da doutrinação, a entidade chora aos urros, porque, como o João bem colocou, no fundo, o que eles todos querem é amor, são migalhas de amor.
O ódio é o amor que adoeceu, é a dor da ausência do amor. Então, no fundo, o que eles querem é amor. Então, quando eles conseguem ser tocados no amor, eles se desarmam, eles choram. E essa entidade, ao final, ela chora aos urros pela dor, pela aquela catarse que ela consegue fazer naquele momento. E aí, em seguida, no capítulo 6, aclarando acontecimentos. Então, é narrado a visita a um hospital público e os bastidores da movimentação do plano físico e espiritual. Então, visita hospital público, movimentação intensa. Então, é explicado ali como ocorre essa movimentação. Então, aquele pânico, né, da Covid, os parentes ali internados, de uma hora para outra, os hospitais cheios, os hospitais sem vaga. Tânia falou ali, os médicos ali exaustos, os enfermeiros, a equipe médica, equipe de saúde toda exausta, 12 horas ali de máscara, sem ter um diagnóstico ainda preciso, sem ter um tratamento ainda preciso, sem saber o que fazer direito ainda, todo mundo ali tateando. Então, aquele horror, aquele caos no hospital. Entidades do mundo espiritual também acorrendo ao hospital para saber dos seus parentes, vampirizadores ali se utilizando daqueles doentes em momento de fragilidade para sugar as suas energias. Então, esse era o panorama que a equipe espiritual encontrava para poder ajudar aqueles que estavam ali internados. Então, atendimento aos irmãos contaminados, auxiliando-os no equilíbrio, olha a importância, auxiliando-os no equilíbrio do sistema imunológico e principalmente da harmonia íntima. Então, como é importante no momento de doença, no momento de aflição, buscar a harmonia íntima. Como ela ajuda a nossa saúde. Como ela ajuda a nossa saúde. Pensamento, nós somos pensamento, nós somos a mente. O nosso corpo, ele é comandado pela mente. Ele responde aos estímulos da mente, aos estímulos da vibração. Então, como nós vibramos, o nosso corpo vai vibrar junto. Então, se nós temos pensamentos ruins o tempo todo, isso vai refletir no nosso corpo. Se nós temos pensamentos bons, se nós temos pensamentos harmônicos, se nós confiamos na espiritualidade com fé, isso vai se refletir também na nossa saúde, por tabela da nossa imunidade. Então, como é importante esse estado psicológico, né? Então, a equipe espiritual ajudava, auxiliando no equilíbrio imunológico, principalmente na harmonia íntima. Então, pensamento é sempre a fonte e a sede das construções do ser, sobre qualquer aspecto considerado, frase tirada do livro. Pensamento é sempre a fonte e a sede das construções do ser, sobre qualquer aspecto considerado. Tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. Como é importante pensar bem. Tudo quanto se pensa, de acordo com a intensidade mental da ideia, adquire forma e vida. Adquire forma e vida. Começa no pensamento e a partir daí ele cria forma e vida. Vivemos num mundo de energia. Tudo que nós temos aqui, tudo que nós vemos aqui é energia. A matéria é energia condensada, mas tudo é energia. Tudo é fluido universal. Vivemos num mundo de energia que se amolda à onda mental, dando lugar a formas transitórias que o tempo cristaliza e se tornam mental. Então, se a gente se detém demais naquele pensamento pernicioso, o tempo todo ele se torna real e se materializa na nossa vida. Da mesma forma, se nós damos lugar a pensamentos salutares, eles também se tornam real e moldam o nosso caminho. Então ele cita aqui um sexagenário que desencarna de Covid, asfixiado em agravamento pelo tabagismo, era um fumante, suicídio indireto, ele fala. E assim que ele desencarna, entidades viciosas arrebataram o recém-desencarnado. Então a sua vinculação com esse mundo inferior, o seu hábito tabagismo fez com que ele, ao invés de ser socorrido, tivesse condições de ser socorrido pela equipe espiritual superior, ele fosse arrebatado por entidades inferiores. Então, para fechar, conversações vulgares e tóxicas, pensamentos negativos geram vibriões e bactérias psíquicas. Sabiam disso? Vibriões e bactérias psíquicas existem.
São frutos de conversações vulgares, tóxicas, pensamentos negativos. E eles minam as resistências humanas, favorecendo as enfermidades. Então, aquele que vibra com pensamento alto, conversações edificantes, leituras edificantes, trabalho no bem, ele está menos suscetível a esse tipo de doenças, como um todo. Neste capítulo 7, que é intitulado Grande Encontro, inicialmente, Filomeno vem mostrando a realidade daquele indivíduo que desencarnou, que Ulisses trouxe aqui, e mostrando a presença das entidades que se aproximaram para poder tomar conta do espírito. E aí vem mostrando o morrer e o desencarnar. O que é o morrer? É justamente quando nós deixamos o nosso corpo físico através da morte. Mas morrer não significa desencarnar. Desencarnar é quando, de fato, todos os laços, eles são desligados. Então, na medida que fica o espírito com as impressões da matéria, vivendo neste conúbio com as entidades perversas, ela não desencarnou. E aí Filomeno vem mostrando a ação do mundo espiritual para poder auxiliar. Porém, este indivíduo, ele tinha um componente que era o tabagismo, e associado a isso, a presença dessas entidades que estavam buscando se locupletar daquele vício, ou seja, espíritos que também tiveram o vício quando encarnados e, sentindo falta, se aproximam para poder ter saciada a sua vontade. E aí vem Filomeno de Miranda no capítulo tratando dessa necessidade de consciência, de responsabilidade perante a existência. Para nós espíritas, que já temos um conhecimento a respeito da imortalidade da alma, que esta vida é transitória e que a nossa verdadeira vida é aquela que seguiremos após a nossa viagem de retorno, isso vem mostrar a necessidade de estarmos investindo durante a nossa experiência para que tenhamos essa travessia de forma mais amena e também possamos dar continuidade às tarefas que aqui iniciamos. Vem falando também neste capítulo sobre esta preocupação que a maioria das pessoas tem mais com as aparências do que com as responsabilidades. Isso vem mostrar esse nosso conhecimento que ainda não está pautado nas nossas ações. De fato, já conhecemos muito, mas ainda temos uma lacuna entre o que nós sabemos e conforme são as nossas ações. Então, nós precisamos diminuir esta lacuna, porque, lembrando que já falamos inicialmente, muito será pedido a quem muito foi dado. Então, se já adquirimos tanto conhecimento, é necessário colocarmos em prática esse conhecimento adquirido. E neste capítulo, o Grande Encontro, ele vem retratar a reunião que foi feita no sul do país. Então, vários postos de trabalho se deslocaram para uma área no sul do país, onde tivemos a presença do Dr. Bezerra de Menezes. E aí, Dr. Bezerra de Menezes vem falando a respeito da dor do próximo, que também é nossa. Isso vem mostrar para nós esta consciência da família universal que precisa se ampliar em nós, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Enfim, se somos filhos do mesmo Pai, todos nós somos irmãos, e a dor do nosso irmão deve também ser a nossa dor. E ainda estamos um pouco distantes da vivência prática
em relação a essa dor do nosso próximo. E é aqui também que Bezerra de Menezes ele vem falando a respeito das possessões e vampirização. Queremos lembrar que em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23º, quando Allan Kardec vai tratar dos tipos de obsessão, ele utiliza o termo subjugação e não possessão. E neste capítulo ele faz uma referência que possessão era uma terminologia usada no passado e que dava uma ideia errada de que o espírito tomava o corpo do indivíduo, mas que ele adota a terminologia subjugação, que é quando há de fato um domínio sobre a vontade do encarnado, é o espírito que passa a dominar. E ele nos conclama para a oração. E é importante que nós possamos estar pensando em termos de oração, o quanto estamos nos dedicando no nosso dia a dia para esta oração. E aí ele diz: orar para que o Senhor nos conceda misericórdia. É justamente na oração que nós ampliamos esse nosso canal de comunicação com a esfera superior. E lembrar que nós temos este anjo da guarda, que nos protege, que nos dá os bons conselhos, mas é preciso que haja essa sintonia nossa com o anjo da guarda. E não lembrar da oração somente nos momentos que estamos precisando. A oração, este interfone que nos comunica a Deus, deve ser uma dinâmica constante na nossa existência. E aí nós temos o capítulo 8, que vem trazendo para nós, mais uma vez, retratando essa existência durante a pandemia, da proximidade, inclusive, desta presença espiritual, que são os nossos desafetos, que precisamos estar atentos, e são os nossos pensamentos que vão sintonizar com esses desafetos, porque desafetos todos nós temos, porque percorremos caminhos equivocados. E com isso contraímos débitos. Esses débitos contraídos, geralmente temos aquelas pessoas que lá atrás causamos algum tipo de dissabor. E o pensamento, a oração, é justamente aquilo que vai nos afastar da sintonia com esses desafetos. Então vem trazendo, a respeito deste amor de Deus. Filomeno fala sobre isso, que este amor de Deus nunca cessa. Quando estamos mergulhados na nossa dor, na nossa dificuldade, no nosso desafio, aparentemente há uma revolta contra Deus. Como se apresenta essa revolta? Porque Deus fez isso comigo. Na verdade, não foi Deus quem fez. Fomos nós que fizemos contra nós mesmos, através desses equívocos que estamos a cometer. E aí vem Filomeno nos chamando para a consciência de responsabilidade. Ou seja, se eu tomo consciência de uma ação equivocada, eu já tenho esse despertar, a minha consciência não é mais adormecida. A benfeitora Joana de Ângeles nos apresenta esse conceito através de Gurdjieff: consciência adormecida e desperta. Nós já despertamos a nossa consciência em relação às responsabilidades, mas esse despertar nos sinaliza que diante dos equívocos nós precisamos retomar a caminhada e refazer estes caminhos. A experiência da reencarnação nos possibilita esse refazer a caminhada. Agora, como é bom quando nós fizemos algo que reconhecemos que não deveríamos ter feito, e já aproveitar o ensejo e buscar refazer. Então isso não vai levar para depois, já refazemos aqui mesmo.
Filomeno vem falando da pandemia neste capítulo, por conta da nossa epidemia moral. Aí vamos lá em O Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os benfeitores que definição se pode dar de moral, e eles respondem que é a regra do bem proceder. Eu procedo bem quando eu vou agir na direção da lei de Deus. E o quanto de bem eu estou fazendo. Então é poder estar cada vez mais caminhando na direção da recomendação do nosso Pai, e isso vai melhorando a nossa moral. Esta regra do nosso bem proceder é a nossa ética pautada em nossas ações. Aqui também neste capítulo, Filomeno vem trazendo a respeito das obsessões. Durante todo o livro, nós vemos diversos momentos de diálogo com estes espíritos trevosos, obsessores, que estão atuando para poder impedir a marcha do progresso. Lembrando, inclusive, que nesta fala de Divaldo na palestra que citamos em 2017, é possível também ver o quanto os judeus e muçulmanos eles se uniram para poder estar atacando a nós cristãos, porque trazem as suas marcas do que naquela época em nome de Jesus foi feito. E aí vem no final deste capítulo trazendo a experiência da aplicação de passes que se utilizava de recursos da natureza, que eram retirados do mar, das plantas, para poder auxiliar aqueles que estavam sendo tratados para a questão da Covid-19. Meus irmãos, a viagem está acontecendo. Os capítulos estão sendo comentados, muita coisa realmente está sendo dita, mas a leitura vai ser, mais uma vez, reforço, importantíssima para nosso entendimento e conhecimento. A gente vinha no carro, João, lá como secretário da nossa instituição, falando da vida desse livro, né, João? Como ele quebrou recordes, né? Superando aí de forma maravilhosa. Esse capítulo 9, vamos ver se a gente vê o tempo, mostra este grupo, ao qual o Manuel Filomeno e Miranda estavam fazendo parte, participando de uma reunião mediúnica, em que uma jovem enfermeira foi, em desdobramento, levada até esta reunião mediúnica. Também a esta reunião, um inimigo dela, do passado, né, que a estava induzindo ela ao suicídio. Então a gente pode estar imaginando aí como foi o trabalho dos benfeitores espirituais frente a este irmão equivocado, né? Buscando, depois que a encontrou, que ela pudesse estar retornando para perto dele, no caso, né? Já estavam separados um bom tempo, mas ele ainda com o objetivo de dominação, de perseguição, né? Através do ódio. Todo médium fiel a Jesus passa por esse caminho estreito que chamamos Via Crucis, para melhor espiritualizar-se. Então aqui vai estar mostrando nesse trabalho da reunião mediúnica a função, a importância do médium, mas a gente pode também estar estendendo isso aos demais membros da nossa reunião mediúnica, todos com importância assim significativa para o acontecimento, para o bem atendimento aos irmãos programados, que são trazidos para o trabalho dentro da sala mediúnica, dentro do ponto de socorro espiritual que nos propomos estar trabalhando. E ele comenta também que a mediunidade é uma experiência de amor na prática, posta a serviço de necessitados totalmente desconhecidos. Bacana isso, né? Bonito isso, que
Que significado maravilhoso isso. Tem a gente estar fazendo ali sem esperar qualquer tipo de recompensa, mas estamos ali não apenas com este propósito de estar ajudando, levando socorro, auxílio, mas a gente também está se beneficiando com as experiências dos irmãos que, por certo, não foram as melhores, foram equivocadas, então nos trazendo a uma realidade para a gente não caminhar nos mesmos passos dele. Olha só que coisa maravilhosa. Então a gente pensa que sair lá, levar o socorro, o auxílio, a ajuda, mas a gente tem que estar guardando para nós as experiências vividas por esses irmãos, para que a gente não cometa os mesmos erros, os mesmos equívocos. Que bom, não é isso? Que bom que a gente tenha isso de forma antecipada, nos trazer, ou nos trazendo uma realidade, porque nós já estamos trilhando naquele caminho que ele está nos mostrando ali agora. E a gente buscar fazer essa viagem interior e fazer o acerto de rota, não é isso? A reparação do caminho, escolher outro direcionamento. E aí ele traz em relação à enfermeira a questão da preparação dela para aquela experiência, né? E que ela estava buscando esse auxílio no trabalho que exercia de caridade, de amor aos necessitados, e buscando sempre essa sintonia com os benfeitores espirituais através da oração, recurso maravilhoso, indispensável para todos nós, né? Estamos sempre buscando essa conexão, essa sintonia. E aqui vem, me desculpe os companheiros aqui, mas aqui vem um capítulo que eu acho, quer dizer, na minha visão, o capítulo assim maravilhoso, que vale a pena. Foi Gandhi que externou de que se eles apagasse tudo do mundo, né? Já ouviram isso? Que se deixasse de existir tudo no mundo, mas se fosse preservado o Sermão da Montanha, muita coisa seria salva. Só isso, Gandhi. Tudo poderia deixar de existir, mas se fosse preservado apenas o Sermão da Montanha, muita coisa seria salva ou guardada de forma maravilhosa. E para mim esse capítulo é o Sermão da Montanha. Então aqui ele nos traz o relato da enfermeira que, pelo exercício da atividade dela, ela se contaminou de Covid, né? Levou para casa. Então a mãe dela, o pai e o irmão pegaram também Covid. Então os 4 com Covid. O pai não resistiu e o irmão não resistiu, só sobreviveu ela e a mãe. Então ela guardou aquilo como: eu fui a causa da partida de meu pai e de meu irmão. Será que é fácil para a gente um sentimento desse? Por certo não é? Mas no exercício da atividade. Então ela volta para casa e aquilo vinha junto ao inimigo do passado, né? Junto a um estado de perturbação em que se encontrou o pai sem saber, foi muito repentino, então ele estava ali de alguma forma querendo saber dela e não estava ajudando, isso aí estava de alguma forma ainda infelicitando ela um pouco mais, né? E inimigos, companheiros do passado querendo que ela não tivesse a postura que ela estava tendo naquele momento de mudança, de transformação. Já virei essa página, estou agora em outra onda aqui, estou em outro caminho, não é mais esse. Mas os nossos inimigos do passado vão com certeza querer que a gente, opa, esquece isso aí, vem para cá, que tá bom, você sempre foi daqui, não é? Esse convite a gente precisa estar atento a isso. Então essa enfermeira chega no hospital e vê uma senhora, um espírito de luz, vestindo naquela experiência a indumentária de uma pessoa humilde e pobre. Dona Francisca estava sendo maltratada no atendimento no hospital. Ela chega, se incomoda com aquilo, toma a situação, resolve o problema daquela senhora, encaminha, interna, tudo bacana e tal,
E aí, Manuel Filomeno Miranda, vendo a equipe dos benfeitores trabalhando nisso, ela vai passar a noite no hospital. De manhã, quando ela desperta, ela vai procurar aquela enfermeira para agradecer o bem que aquela enfermeira fez para com ela. A atitude dela foi maravilhosa. Ela ficou assim, extremamente agradecida, mas de alguma forma também constrangida. Eu não fiz nada demais, só fiz a minha obrigação, só cumpri o meu dever, não fiz nada só mim. É porque eu estou pressentindo que algo vai me acontecer, eu vou morrer. Mas de onde eu estiver, eu venho ajudar a senhora nesse trabalho de socorro, de amparo aos necessitados. Falou assim Dona Francisca para ela. Então estou pressentindo que eu vou partir, mas de onde eu estiver, eu venho ajudar a senhora. E aí o Manuel Filomeno notou, junto com aquele grupo que ele estava em volta, vendo todo mundo em volta de Dona Francisca, daquela cena, daquele constrangimento de alguma forma da enfermeira. Ela faz isso de forma inconsciente, mas para nós extremamente consciente. Nós a inspiramos a isso, e ela dá prosseguimento a essa nossa inspiração com ela, de forma que ela se transformou no bairro onde ela mora uma benfeitora para aquelas pessoas daquele bairro onde ela mora, gente. Então ela recebia como antena um médium, né, a inspiração dos benfeitores para, em chegando até determinada pessoa, falar ou fazer o que a pessoa precisava que fosse feito. 2 minutos, está faltando meu tempo. Então ela era usada pelos benfeitores espirituais nesse socorro, nesse amparo às pessoas do bairro onde ela morava. E estava naquele momento plantando ou desenvolvendo naquela enfermeira a situação que a ajudaria logo mais os benfeitores com total conhecimento do que estava acontecendo ali. E nós sermos esses instrumentos já calibrados, perfeitos, nas mãos desses benfeitores espirituais. Olha quanto trabalho nós temos para fazer. E estarmos abertos e dispostos a isso. Ela sai dali, mas tocada, profundamente tocada, procura uma mangueira fora do hospital, assim, numa área de descanso, sei lá, no hospital, e faz uma oração. No que ela se direciona para os benfeitores espirituais, os benfeitores retiram da proximidade do campo dela o pai dela, o genitor dela, que estava aturdido com o que tinha acontecido com ele, né? E com a filha e tal, e de alguma forma interferindo nisso. Retiram e levam ele para o atendimento em local específico para resolver o problema. Os benfeitores espirituais, através da oração, dessa busca dela ter mentalizado ali a figura do pai, né? Fazendo com que ela, já tinha sido feito aquele inimigo ano passado na reunião, no capítulo anterior, fazendo com que ela tivesse uma conexão nova, ou se livrasse de alguma forma para continuar a proposta que ela assumiu no plano espiritual, todo o preparo que ela teve para o retorno dela naquela atividade que ela estaria exercendo. Então, nos mostrando esta sintonia através da prece, que é um recurso, sempre será um recurso precioso para ser utilizado em qualquer situação, todas as vezes. Não é só quando a gente se sentir triste, abatido, em dor, em sofrimento, em decepção. Não. Aliás, fica até um pouquinho mais difícil essa conexão, se a gente for buscar no incêndio, a fumaça acontecendo, a gente querer enxergar as coisas como elas são no ambiente. É melhor que a gente faça isso quando esteja as claras, não é verdade? Que a gente conheça, que a gente simule, que a gente se enxergue naquelas dificuldades, para, em vivenciando elas mais à frente, a gente já saiba de olho fechado onde é o caminho que a gente tem que sair e seguir. Tem assim o treinamento? Todos os treinamentos, nosso não vai visualizar justamente isso. Então, gente, vale a pena essa leitura do livro da obra, principalmente desse capítulo, para vocês conhecerem a maravilhosa Dona Francisca.
Nós vamos dar um intervalo agora. A gente pede se tem alguma pergunta disso que nós abordamos neste primeiro momento, que possam fazer durante o intervalo, que no retorno nós vamos começar com 10 minutos de perguntas e respostas. São 10h42 e nós voltamos 11h12, 30 minutos. Podem estar fazendo a pergunta por escrito, ali na mesinha dos balcões, e coloca aqui na mesa. No retorno a gente responde. Tem o lanchinho e tem os livros. Eu acho que eu ainda tenho alguns no rumo do mundo de regeneração, mas para a semana vai ter bastante dele na casa aí, viu? Eu ainda tenho uns 2 ou 3 lá. Eu esperei que o João ia trazer.